o Cláudio Castro foi surpreendido aí na semana passada com uma operação da Polícia Federal na casa do irmão dele, que pegou aí mais de 100 mil reais em espécie, 7.500 dólares também em dinheiro vivo e anotações e planilhas que tudo indica serem de propinas pagas. Ok. Só que a coisa foi piorando. Ó. Ontem, véspera de Natal, dia 24 de dezembro, que na verdade é o dia que no Brasil a maioria das pessoas realmente comemora, saiu a notícia de que o Cláudio Castro caiu em delação. Deu ruim aí pro Cláudio Castro. Olha, ele está sendo investigado por um sistema aí de propinas que começou no governo do Witzel, que foi afastado. Já se sabia, quando foi afastado o Witzel, que o Cláudio Castro estava envolvido nos crimes. Porém, como o Witzel estava contra o Bolsonaro e o Cláudio Castro é bolsominion, o que fez o STJ na época foi tirar o Witzel e manter o vice-governador, que depois foi reeleito. Ok. Aí agora o que acontece? O Cláudio Castro, ele se aliou novamente ao Bolsonaro e ele selou aí a aliança em dezembro. Eles foram juntos à Argentina, o Castro e o Bolsonaro. Ficaram a sós muito tempo, selaram a aliança. Em novembro, o Castro já falou publicamente que se aliaria ao Bolsonaro para as eleições municipais. E aí em dezembro selaram a aliança. Ok, só que o vice do Cláudio Castro, que se chama Thiago Pampolha, ele não é bolsominion, mas não é mesmo. Nunca foi bolsominion, nunca teve histórico de ser bolsominion. Ele é bem mais pragmático. E aí, o que acontece é o seguinte, tudo indica que o vice do Cláudio Castro fará um governo e usará o poder que tem contra o bolsonarismo. E aí a coisa fica ruim para o Cláudio Castro. Por quê? Porque um ministro que era bolsonarista, já não é mais, do STJ, que é o Raul Araújo, para quem não lembra, Raul Araújo é o mesmo ministro do TSE, que proibiu manifestações pró-Lula naquele naquele festival, que é o Lula Palusa, que teve no ano passado. Ele instituiu censura prévia, multa de 50 mil, aí a decisão dele era ilegal, ele falou, nossa, fui enganado pelo Valdemar da Costa Neto, pelo Bolsonaro e pelo PL, realmente, desculpa pela minha decisão ilegal. Esperava-se que o Raul Araújo ajudasse o Bolsonaro em alguns processos nesse ano, ele não ajudou em nenhum. Agora o Raul Araújo foi quem determinou aí busca e apreensão na casa do irmão do Cláudio Castro e está apavorando a família Bolsonaro. Por quê? Porque hoje, o que salva alguns membros da família Bolsonaro de não terem sido presos ainda, por quê? Porque você pode estar falando, Thiago, peraí, mas tem um monte de investigação na Polícia Federal e tudo mais. Eu sei, mas isso aí tudo dependia, eu estou falando isso aqui, ó, desde antes do Lula ser candidato, ou seja, desde 2021, eu falo, o que salva esse pessoal é o Procurador-Geral da República. Mudando o Procurador-Geral da República, setembro de 2023, eu falava isso, ó, desde 2021. O que vai acontecer é que o Alexandre de Moraes vai acabar o inquérito das fake news e tem muita prova. E são crimes que pode ter passado muitos anos, mas não prescrevem. Demorou a mudança, o atual Procurador-Geral está trabalhando aí, uma mega força-tarefa aí trabalhando para adiantar os processos em plenas férias. Ok, porém no Ministério Público do Rio de Janeiro, tem investigações que estavam avançadas contra o bolsonarismo, muito avançadas. E que a prisão, chegaram a pedir prisão do Queiroz, foi preso, aí um Bolsonaro teve que articular no STJ para que o Queiroz fosse solto. Hoje o Bolsonaro não é presidente, não teria articulação possível para ele fazer, então o que acontece é que já poderiam ter aí ido para cima do Carlos, do Flávio, do Queiroz, de vários membros aí da família Bolsonaro, já podia estar sendo feita uma devassa na vida da família Bolsonaro, com muitos membros já presos, que a gente sabe que o crime das rachadinhas realmente ocorreu. Pois bem, não acontece porque tem uma blindagem ali, a blindagem se chama Cláudio Castro, ele muda todas as pecinhas que ele pode com a influência que ele tem no Ministério Público do Rio de Janeiro. Mesmo você falando, mas Thiago, o Ministério Público é independente do governo do Estado. No Rio de Janeiro? Não mesmo. Pois bem, então o Cláudio Castro faz de tudo, e na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que também auxilia em investigações, ele faz o mesmo. É só você ver um exemplo de que a Polícia Federal, quando entrou no caso Marielle, a Polícia Federal fez uma força-tarefa que tinham 7 membros da Polícia Federal e 1 da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que começou a reclamar que ele não era convidado para nada, ou seja, investigavam a parte dele. E ele falava, pô, eu não sou informado de nada? Por quê? Porque a Polícia Federal não confia nem em um membro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não confiamos. Se vazar alguma coisa para ele, ele vai vazar para os assassinos, talvez, quem sabe? Melhor não. Então, olha o nível que as coisas estão.
Então, quando muda o governador e sai um bolsominion raiz, e entra alguém que é pragmático, mais ligado a centrão, que pode conversar com o governo Lula, tudo mais, que já tem outra mentalidade, a tendência, e é isso que todos falam aí no Rio de Janeiro, é que a blindagem ao Bolsonaro caia de vez. E aí, não estaremos mais falando ao Bolsonaro e os seus filhos vão ser presos. Tem o inquérito das milícias digitais, das fake news, os 4 inquéritos do dia 8 de janeiro, o de falsificação de vacinas, o de roubo e venda de joias, outros, os crimes da Covid. Não, aí a gente está falando também dos crimes antigos da família Bolsonaro, cujos muitos deles já têm a investigação pronta. Já está pronta a investigação, é só oferecer denúncia ali e mandar prender. Então, o pânico aí da família Bolsonaro nesse Natal vai aumentando. E aí o que acontece? Acontece que agora vem notícia de que o Cláudio Castro foi delatado por olha, a busca e apreensão foi num escândalo aí de propinas no governo do Witzel, que continuou no governo do Castro. Ele foi delatado num escândalo de rachadinhas de quando ele era vereador. Aí você fala, peraí, então está se cruzando a investigação com investigações passadas de que o Cláudio Castro fez crime de rachadinha. E essa delação tem a ver, porque são os mesmos personagens, as mesmas pessoas, tem a ver com a delação com a investigação do esquema de propina que está rolando no governo do Cláudio Castro. Ou seja, esse escândalo aí o Cláudio Castro foi investigado por rachadinhas no Ministério Público do Rio de Janeiro, onde ele manda. Essa investigação já subiu para o STJ. Subindo para o STJ, o que acontece é o seguinte, o Cláudio Castro já não tem mais como meter a mão nisso aí. E aí, a polícia encontrou anotações dizendo que o assessor pagou para o Cláudio Castro um carro. Como assim, Thiago? O assessor pagou para ele um carro? Era a rachadinha. Então, a rachadinha funciona assim, o assessor é pago com dinheiro público. Todo vereador, todo deputado e todo senador tem direito aí a uma verba, depende da cidade, do estado, e no caso da União aí é diferente, tem uma verba para contratar assessoria. A assessoria é feita para quê? Para que ele possa fazer um trabalho melhor. Você já imagina, o cara é vereador e aí vem pessoas de diferentes bairros pedir, asfalta minha rua, tá sem luz ali, olha, falta saneamento básico aqui, não tá sendo feita coleta de lixo. E aí ele tem assessoria, um só para atender muita gente não dá. Essa é a desculpa, viu, usada para essa mamata toda. Ele tem assessoria que vai lá e pega ali as denúncias e começa a tomar as providências cabíveis. Obviamente, o chefe deles todos, o gestor do gabinete, é o vereador. No caso, o que faz o político corrupto? E olha, não falha nos bolsominions, hein? Não falha um. Ele vai lá, como esse dinheiro é pago com dinheiro público, não é dinheiro dele, ele chega e fala, olha, você vai ganhar 10 mil, mas na verdade o seu salário é 15. Então, o que acontece? Você vai receber 15 e me paga 5 e trabalha ganhando 10. Pô, eu tô sendo bonzinho. Não, eu vou dar exemplo do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro dizia, seu salário é 2, mas você ganha 7, você me devolve 5. Não era 15, o cara devolve só 5, não. O cara ganhava 7, tinha que devolver 5, ficava com 2. E aí o Bolsonaro tem até áudio, o Bolsonaro chegou a demitir um dos funcionários porque ele devolvia só 3 ou 4. Não devolvia os 5, nunca. Aí o Bolsonaro demitiu, esse cara não adianta. Ele está ficando com o próprio salário? Eu peço aí sua inscrição no canal, veremos aqui nas próximas semanas o que acontece com o governador do Rio de Janeiro, viu? Esse Natal ele ainda passou com a família, o próximo vai pra jaula. Falou!